Sejam bem-vindos. A Academia Olímpica de Portugal inicia um ciclo de entrevistas subordinados ao tema do olimpismo. Este ciclo de entrevistas vai abordar as mais variadas áreas do olimpismo, tais como o ambiente, a economia ou as relações Portugal-Japão, que farão todo o sentido, visto que estamos em ano olímpico e os Jogos Olímpicos vão se realizar no Japão este ano. Para dar início a este ciclo de entrevistas, temos connosco o professor José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico, que vai abordar os grandes desafios do olimpismo contemporâneo. Para conduzir esta entrevista, temos o vice-presidente da Academia Olímpica, o professor José Esteves. Olá, sejam bem-vindos. Eu começo por agradecer ao professor José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal, a disponibilidade para esta entrevista que vai centrar-se sobre os desafios do olimpismo contemporâneo. A título de introdução à nossa conversa, podemos dizer numa breve síntese que o olimpismo moderno nasceu inspirado nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, assentes na filosofia que os gregos lhe incutiram, existiram durante mais de 1000 anos e após um interregno de 1,5 milênio que surgiram no século XIX, essencialmente pela determinação de Pierre Coubertin, tendo sofrido uma contínua evolução até aos nossos dias, com a abertura à participação das mulheres, o aumento sucessivo do número de atletas e de modalidades, a admissão progressiva de atletas profissionais e a comercialização do evento, que o tornou o maior acontecimento multidesportivo do planeta, com indiscutíveis repercussões de variadíssima ordem. O presidente do Comitê Olímpico tem sido desde há muito um analista atento e preocupado com o estado atual do desporto e sobre o seu futuro face aos problemas que nas últimas décadas, ao desporto em geral e aos jogos em particular, têm sido colocados: o doping, a violência, a discriminação ou a viciação de resultados são alguns desses fenómenos. A minha primeira questão, Presidente, era a seguinte: de que forma considera que estes problemas têm afetado o desporto, têm tido reflexo também nos Jogos Olímpicos? Tem no sentido em que alguns dos problemas que aí foram invocados, finalmente os problemas de dopagem, os problemas de corrupção, têm também estado associados a atos do movimento olímpico, a momentos do movimento olímpico, não apenas na atribuição das cidades organizadoras dos eventos, havendo casos em que é posta em causa a transparência dessas decisões, mas também porque nem sempre o Comitê Olímpico Internacional lidou bem com essas ocorrências e com essas situações. E, portanto, é natural que aquilo que se passa no sistema desportivo, de algum modo, se possa repercutir naquilo que é uma componente essencial do sistema desportivo, que é a realização dos grandes eventos internacionais, designadamente a realização dos Jogos Olímpicos. E, portanto, eu creio que esta ligação, esta possibilidade, acentua as preocupações relativamente à necessidade de encontrar soluções de integridade, de democraticidade e de transparência que coloquem à margem destes processos, à margem no sentido positivo da expressão, enfim, coloquem acima destes processos uma instância com responsabilidade que é a do Comitê Olímpico Internacional. Não pode haver qualquer névoa de suspeita de que as pessoas que compõem o Comitê Olímpico Internacional não são pessoas que possam ser apresentadas como exemplares relativamente ao modo como gerem as competências que, no âmbito do sistema desportivo, lhes estão atribuídas. Muito bem, muito obrigado. Uma outra vertente sobre a qual gostaríamos de ouvir a sua opinião tem a ver com a crescente relevância dos chamados esportes. As opiniões sobre a sua influência junto aos jovens, o confronto com o conceito tradicional do desporto, a abertura que alguns setores do próprio movimento olímpico têm demonstrado quanto a uma possível integração nos Jogos, por oposição a correntes que defendem o contrário, são um desafio dos nossos tempos que não podemos naturalmente ignorar.
A este respeito, recolhemos depoimentos de duas personalidades com opinião formada sobre o assunto, que passamos a ouvir, para depois pedirmos também a sua reflexão sobre esta problemática. Presidente, então vou passar os depoimentos que recolhemos do Dr. Alexandre Mestre e do professor Duarte Araújo. Bem, essa é uma questão extremamente difícil de responder, desde logo porque nas ciências do desporto, o próprio conceito de desporto ou de atividade física, como bem sabemos, são de facto conceitos polissémicos, não há consenso nas ciências do desporto quanto à definição do que é desporto. E para um jurista a questão dos conceitos é muito importante e tem que se buscar uma lógica multidisciplinar. Do ponto de vista jurídico, não existe também aí nem sequer uma questão de consenso, porque não existe uma definição do que é desporto ao nível dos grandes instrumentos jurídicos internacionais, nem tampouco a nível nacional. A própria Carta Olímpica não define o que é desporto. Há isso sim, bem sabemos, a Carta Europeia do Desporto, que portanto a que Portugal se vinculou, embora seja um texto de soft law não vinculativo, tem uma definição de desporto. E como é a única que existe, é aquela em que eu me agarro do ponto de vista jurídico. E, no fundo, diz-nos que desporto são todas as formas de atividades físicas, portanto, logo à partida temos que falar em atividades físicas, que através de uma participação organizada ou não, segundo requisito, têm por objetivo a expressão ou melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento de relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis. O que significa, no fundo, que o legislador tem uma definição muito abrangente de desporto. Todas as formas de atividades físicas. O que nos leva a dizer que os esportes só podem ser desporto se forem atividades físicas. Que, através de uma participação organizada ou não. Portanto, pode ou não ser organizado, profissionalizado, regulamentado, institucionalizado, não é condição. E depois o objetivo também pode ser um dentre vários. Pode ser para eu melhorar a minha condição física, pode ser para eu desenvolver relações sociais, de uma forma de convívio, pode ser para obter resultados numa competição. Ou seja, nem tem que ter uma dimensão competitiva. O que significa que, com esta definição, a própria atividade física é uma expressão do desporto e nós pensamos em modalidades que costumamos chamar como desportos da mente, bem ou mal, mas dizemos que as damas são desporto, que o xadrez é desporto, que o bridge é desporto, e o que é que difere aqui em relação aos esportes? As pessoas estão sentadas e há um comando, e é ao nó agora da questão, há um comando do cérebro e que faz com que se mexam alguns músculos. Porquê que eu acho que isto é o nó agora da questão? Porque na definição do Conselho da Europa são todas as formas de atividades físicas. Será que os esportes são atividades físicas? E a OMS dá-nos uma definição, acho que está uma vez mais a importância das definições, e diz-nos que a atividade física é qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos que requer um gasto de energia. Ora, esse gasto de energia existe quer na própria competição, quer no ato da prática dos esportes, quer a montante, porque, sobretudo, os mais profissionalizados treinam bastante e os contratos que são feitos com esses praticantes exigem um treino diário de algumas horas, muitas vezes em ginásio. Portanto, seja a montante da competição ou durante a competição, ou se não for competição, durante o jogo, há aí um gasto energético e há um comando, há aqui, portanto, um movimento corporal produzido por músculos esqueléticos. Nesse sentido, conjugando a definição do Conselho da Europa com a definição da OMS, será desporto. Dir-se-á, então porquê que há dúvidas? Bom, há dúvidas porque também, se olharmos para países como a Coreia do Sul ou a França, enquadram isto como videojogos. Se olharmos para a Argentina, enquadram isto como desporto. Portugal vai ter que um dia tomar uma decisão em relação a isso. Evidentemente que o COI pode ter aqui um papel importante. Quando o COI definir, reconhecer uma federação internacional que regulamente, promova, dirija os esportes, a partir daí está tudo dito. Enquanto o COI não o fizer, permanece a dúvida e depende de país para país, porque o xadrez também em alguns países não é considerado desporto. É esperar para ver o que o COI diz, e vai ser curioso porquê, e com isto termino, vai ser curioso porque o COI já salientou que alguns jogos desta natureza têm alguma violência. O que nos leva a concluir que na definição de desporto, que não está lá, mas que se subentende, o olimpismo, enquanto filosofia de vida, com os seus valores, os seus ideais, as suas regras, não se compagina com um
uma realidade considerada como desporto que implica alguma violência. Portanto, no fundo, é esperar, mas do ponto de vista estritamente jurídico, com as definições que existem, sou conduzido a dizer que os esportes, até como o próprio nome indica, não é o critério, mas como o próprio nome indica, são desporto. Se nós olharmos a legislação que regula o desporto, é muito provável que ela não impeça o esporte de ser considerado desporto. A legislação, e bem, deve ser abrangente o suficiente para permitir que atividades tão distintas como tiro, golfe, futebol, possam todas ser realizadas e, portanto, regulamentadas. Então, se formos ver os conceitos que existem sobre desporto, as características que são conhecidas no desporto, será que, olhando para essas características, poderemos classificar os esportes como desporto? Esta, quando a mim, é a discussão mais interessante. E, tendo pensado sobre o assunto, a conclusão a que cheguei é que, se nós atendermos às características que são normalmente ensinadas, que vêm nos livros de ciências do desporto, nos livros de desporto, na definição de desporto, eu penso que dificilmente poderemos dizer que o esporte não atende a essas características. E são características como implicar brincar, implicar haver organização, implicar haver competição, implicar haver perícia, implicar haver uma participação motora fina ou global, ser praticada à escala global, ser institucionalizada. Eu penso que tudo isto é possível nós encontrarmos e atribuirmos ao desporto. Mas eu poderia pensar do mesmo modo noutras atividades humanas que cumprem quase todas estas características. Vou-lhe dizer uma que conhecemos muito bem, o Festival da Canção. O Festival da Canção tem todos estes aspectos, implica o brincar, o cantar, é algo que fazemos desde pequenos e que é cultural a muitos níveis, portanto é uma atividade em si que implica esta noção de brincadeira e de diversão. É organizado, senão não havia Festival da Canção e Eurovisão, por exemplo. É competitivo, são uns contra os outros, portanto tem perícia, alta perícia, a muitos níveis, não é só de saber cantar, mas a coreografia, a performance que ela toda implica. E, portanto, esta coreografia e performance, ela também muito física, respiratória, coordenativa, portanto, é à escala global, por isso é que existem diferentes níveis de seleção até se ir à Eurovisão, e institucionalizados, senão não falávamos nestas organizações que já existem há uma série de décadas. Mas para nós é imediato percebermos, bom, mas o Festival da Canção não pode ser considerado o desporto, é uma outra atividade social muito relevante, mas não é desporto. Por um lado, levanta a questão de que nem todas as atividades que têm aquelas propriedades todas podem ser consideradas desporto, mas também há outras propriedades novas que as atividades do século XXI estão a trazer, como estas dos esportes, que não foram pensadas pelos pensadores que desenvolveram o conceito de desporto tal como o conhecemos e vem nos manuais. E, portanto, a meu ver, este pensamento muito interessante que muitos autores fizeram ao longo do século XX deve ser repensado, melhorado, atualizado por aquilo que de novo nos traz o século XXI, que é eminentemente tudo isso que o mundo digital, o ciberespaço nos traz. E, portanto, é a esse nível que eu situo a minha reflexão. Em nada minorando o interesse que têm os esportes, mas percebendo que é uma atividade humana perfeitamente relevante, mas que, tal como o Festival da Canção, tal como cantar, não tem que ser considerado desporto. E porquê? Então, qual é a característica que os esportes têm que não o qualificam como desporto? É a noção de a interação com a competição, digamos, ser sempre mediada. A interação que existe entre os competidores são avatares, são aqueles que se passam no mundo digital, essa interação entre os competidores é sempre mediada. E mediada de um modo que não é meramente, digamos, tal como, por exemplo, podemos dizer que a bicicleta medeia o esforço do ciclista. E, nesse caso, podíamos dizer, bom, mas a bicicleta também é um meio de mediar essa interação e, portanto, ela é considerada desporto. A questão aqui é que a mediação é transformada, é codificada, é uma transformação simbólica, digamos assim. E vou tentar explicar um bocadinho este ponto. Portanto, o que o mundo digital tem, que o caracteriza enquanto tal, é que a nossa interação é sempre com uma interface. É sempre com o joystick, é sempre com a consola, é sempre com o teclado, com qualquer que seja o meio.
Portanto, a nossa interação direta é sempre com este dispositivo que temos. E esta interação direta é transformada, há uma transformação da nossa ação energética, metabólica, numa codificação que depois transforma o pressionar a tecla D num lançamento de uma bola de fogo por parte do herói que está do outro lado. É esta transformação que é altamente fiável, que é isso que faz o mundo digital, é ser fiável na transformação da nossa ação naquilo que se passa no mundo digital, que não acontece no desporto. Eu virar sempre para o lado direito não quer dizer que vire sempre. Há atrito no chão, há um adversário que se coloca, a relva que desliza mais, a bola que está mais gasta depois das primeiras pancadas. Portanto, todo este mundo de interação direta é um mundo dinâmico e transformado e que se modifica ao longo do tempo. Não é um mundo codificado, onde as nossas ações são codificadas num conjunto de interações muito relevantes, mas que têm a característica particular de que toda a interação, toda a competição se passa neste mundo transformado. A nossa ação é codificada, é transformada de um modo codificado por esta interface. E, portanto, é esta característica de uma transformação sempre estável entre o input e o output, que não é aquela que acontece no mundo desportivo, onde há sempre variabilidade muito grande, quer dentro do indivíduo, quer no metabolismo, nas características do indivíduo, quer no próprio contexto, o desgaste do piso, a fadiga do adversário, o haver mais atrito num lado do que do outro, porque os atletas experientes até exploram isso muito bem, que faz parte do jogo. Portanto, é este aspecto que eu entendo que não permite qualificar os esportes como desporto. Professor, ouvido estes depoimentos, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta problemática dos esportes e da sua relação com o movimento olímpico. O movimento olímpico tem tido uma atitude de alguma reserva, de algum cuidado e de alguma contenção relativamente ao pedido que o movimento ligado aos jogos eletrónicos tem feito e à pressão que tem feito relativamente à aceitação no seio do sistema de práticas desportivas dos chamados esportes. Não podemos, neste contexto, deixar de ter presente que um dos principais produtores à escala global dos equipamentos, do software que é necessário para operar com este sistema é uma empresa chinesa, Alibaba, que é simultaneamente um dos patrocinadores de top do Comitê Olímpico Internacional. E, portanto, qualquer que venha a ser a decisão, seguramente não é uma decisão que não leva em linha de conta aquilo que são os relacionamentos de natureza comercial que se têm com a principal entidade que promove os equipamentos para este tipo de situação. A minha convicção é que mais cedo ou mais tarde irá ocorrer a integração dos esportes no sistema das práticas desportivas. Até porque muitas federações desportivas internacionais e também algumas federações desportivas nacionais já se adiantaram e já têm quadros competitivos próprios para acolher essa nova realidade. A minha opinião pessoal é que é um erro. Não que se realizem competições, não que o sistema dos esportes se organize, não que tenha o seu quadro competitivo que entendam mais adequado, nada disso, tenho contra, mas contra o facto dos decisores desportivos não pautarem a sua decisão na apreciação daquilo que para mim é fundamental. E aquilo que para mim é fundamental não é tanto a questão de saber se há movimento, se há despesa energética, não é uma resposta de natureza fisiológica ou anatomofisiológica que interessa aqui ponderar. É a questão axiológica, é a questão dos valores. Ora, o problema é que, não sendo a primeira vez que o sistema de práticas desportivas acolhe no seu seio práticas que não estão em linha com aquilo que são os valores matriciais que criaram este modelo civilizacional designado por desporto, não sendo a primeira vez,
e do meu ponto de vista é isso que explica que algumas práticas sociais continuem a ser consideradas modalidades desportivas, mesmo não estando em linha de conta com aquilo que é os valores matriciais da construção do desporto, era sobre essa matéria que eu entendo que as organizações desportivas e o sistema desportivo, e particularmente o Comitê Olímpico Internacional, não deveriam permitir a integração desta nova realidade, sobre cujo mérito eu não opino, mas sobre cujos conteúdos funcionais, se assim posso chamar, colocarão em crise muitos dos apelos que as autoridades desportivas têm tido do ponto de vista da generalização, da democratização e da escolarização do próprio desporto. Integrar também esta realidade neste tipo de apelos é não apenas contraditório, como coloca em crise, repito, aquilo que são os valores matriciais do próprio desporto. Certo, professor. Contudo, acha que efetivamente poderemos caminhar, enfim, considerando todas estas contradições do próprio sistema e das pressões de um lado e do outro, que poder haver uma situação de algum compromisso no sentido de que estes esportes possam, eu diria, não de uma forma formal, tradicional, fazer parte de um programa, mas que possam vir a ser incluídos como um complemento, como uma área de demonstração, sei lá, podemos quase imaginar, enfim, não sendo efetivamente, não podendo ser uma imagem completamente correta, mas com aquilo que se passou no passado, em que as artes culturais faziam parte também dos jogos, em determinadas edições, até 1924, enfim, para dar uma imagem de que algum compromisso poderá, numa primeira fase, vir a crescer dentro do movimento olímpico, poderá haver, digamos, esta situação. O que é que acha sobre isto? Poder pode, mas eu creio que a vontade do lobby que está associado aos esportes é ter um regime de paridade com as restantes modalidades desportivas e, portanto, ter um estatuto em tudo idêntico ao que têm as outras modalidades desportivas. E aqui há uma questão que é que eu não posso deixar de colocar. O desporto nasceu e desenvolveu-se como um apelo de natureza formativa relativamente aos praticantes, quer tenha nascido fora da escola, quer tenham sido modalidades que nasceram dentro da escola. A estrutura desta nova realidade é uma estrutura de negócio, pura e dura. Pura e dura. E, portanto, é muito difícil para alguém com a minha idade e que acompanhou o processo civilizacional de crescimento, democratização e desenvolvimento das práticas desportivas, sempre inseridas num contexto de natureza educativa e de natureza formativa, ter agora que partilhar esse mesmo espaço com uma área que faz tábua rasa de todas estas preocupações e se acentua naturalmente numa forma de ocupação do tempo livre ligada naturalmente a uma atividade que é uma atividade marcadamente comercial. E, portanto, não consigo abandonar estas concepções, não consigo abandonar esta percepção que tenho de qual é a importância que o desporto tem do ponto de vista social e a importância que o desporto tem do ponto de vista social estriba-se em motivos de natureza educativa e de natureza formativa, não é outros. Enfim, o negócio é uma consequência natural do desenvolvimento que o próprio desporto tem, mas eu não esqueço a minha raiz. Eu sou professor. E, portanto, eu sou alguém que acredita que o desporto é um instrumento de formação das crianças, dos jovens, dos adultos. E, portanto, essa crença é uma crença que, naturalmente, eu não tenho agora condições nem etárias para abandonar. É a minha crença, é o meu dogma. E, portanto, fui formatado para isso, estudei para isso, preparei-me para isso, e é com isso que
continuo a gerir as atividades que desempenho aqui no Comitê Olímpico de Portugal. E tenho, por isso, dificuldade em acolher esta nova realidade. Sim, senhor. Muito bem. Professor, passemos a uma outra vertente, e esta questão é bem mais recente, diria infelizmente, porque é motivada por um fenómeno que de todo não era previsível. Tem a ver com os efeitos demolidores que esta pandemia gerou em toda a sociedade, por arrastamento no desporto e todos os seus eventos, particularmente nos Jogos Olímpicos. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde veio declarar que está a trabalhar num chamado Tratado Internacional da Pandemia, ou seja, procurar uma orientação para melhor nos defendermos dos riscos de futuras epidemias, pois, de acordo com os especialistas, o problema não é de saber se vão existir outras, mas sim quando vão existir, quando vão elas acontecer. Claro que existe neste momento um fator de grande esperança, que é o das vacinas, o do estudo de medicamentos que ajudem, digamos, a minimizar todos estes problemas, mas continua a haver também uma certeza de que novas pandemias poderão existir, serão porventura diferentes, poderão implicar naturalmente descoberta de novas vacinas, enfim, é todo um mundo realmente muito desconhecido. Perante este quadro, se olharmos para o que está a passar em Tóquio, os problemas que têm havido e continuam a existir, a questão que eu gostaria de colocar era esta: até que ponto esta ameaça de novas pandemias e o consequente risco de adiamentos de jogos poderá influenciar a apresentação de futuras candidaturas à organização de jogos, nomeadamente considerando os problemas do ponto de vista financeiro e da adesão dos próprios grandes patrocinadores. Sim, eu creio que, mesmo sem a existência de novas pandemias, o processo de candidatura das cidades à realização de grandes eventos internacionais, designadamente eventos olímpicos e particularmente os Jogos Olímpicos, vai ser um processo crescentemente mais difícil. Não por razões sanitárias, embora elas possam ocorrer com a intensidade com que está a ocorrer a atual, mas sobretudo porque a generalidade das opiniões públicas dos países que se candidatam são muito críticas relativamente às despesas que essa organização envolve. E, portanto, o fator opinião pública, que no passado era um fator, na generalidade dos casos, muito favorável a que os países, as cidades acolhessem os grandes eventos e particularmente os eventos olímpicos, tem nos últimos anos, particularmente nas últimas edições, manifestado opiniões muito severas e muito contrárias a essas decisões, designadamente nos países onde há liberdade de opinião e de circulação de informação. Naturalmente que naqueles países onde há um regime de restrição de liberdades, nem se sabe o que é que as pessoas pensam, porque o que as pessoas pensam é aquilo que apenas as declarações oficiais dão conta. E, portanto, eu creio que esta dificuldade é uma dificuldade crescente. E daí o Comitê Olímpico Internacional ter tido o cuidado de mexer nas chamadas condições de candidatura, no sentido em que muitas das preocupações que eram vertidas pelas opiniões públicas relativamente à realização dos Jogos, designadamente em termos de matéria, em termos de sustentabilidade ambiental, em termos de custos com a construção de novas instalações, em termos de custos com despesas com a chamada família olímpica. Enfim, tem-se procurado seriar os cadernos de encargos das candidaturas de modo a que, de algum modo, se possa esbater no âmbito da opinião pública uma posição muito crítica quanto ao facto de os países se candidatarem à organização dos Jogos. Como sabe,
nós temos já atribuídos os próximos Jogos Olímpicos e os seguintes, e, portanto, Paris e Los Angeles. A atribuição com uma tão grande distância, se por um lado estabiliza o quadro das competições internacionais e permite saber onde é que as coisas se vão realizar, o que também sucede é que essas decisões são tomadas em momentos em que o quadro político dos países candidatos ou das cidades candidatas é completamente diferente daquele que depois vem a ocorrer passado 8 anos. Aconteceu, o mais recente foi o Rio. Quer dizer, o Rio, quando é reconhecido como a cidade organizadora dos Jogos, foi uma festa nacional, o quadro político era entretanto as coisas mudaram de forma muito significativa, houve alterações nas lideranças políticas do país e uma parte significativa da opinião pública, que inicialmente tinha sido muito entusiasta com a circunstância do Rio poder organizar os Jogos, agora já não o é. E a mesma coisa estamos a passar em Tóquio, enfim, aqui por razões que aparentemente têm sobretudo a ver com a questão da pandemia e do controle da pandemia, mas naturalmente que isto não são boas notícias para o movimento olímpico, são notícias que são preocupantes, naturalmente. Presidente, para terminarmos, e tem a ver, digamos, com aquilo que acabou de dizer, que enquadra, digamos, a questão do gigantismo, que, digamos, dos jogos, que é um problema realmente, como disse bem, já tem sido abordado, enfim, há vários anos, que esta questão da pandemia, naturalmente, veio agravar, digamos, poderá equacionar-se, poderá pensar-se que esta organização dos próprios jogos possa ter a ter uma configuração diversa, sei lá, passando por fatores como eventuais redução do número de participantes, quer de atletas, quer de modalidades, ou a possibilidade de os jogos não serem estritamente de uma cidade, mas serem distribuídos por mais que uma cidade, não ser bem o país, mas neste caso, suponhamos que falávamos do Tóquio, não era Tóquio, era Tóquio, Osaka, Kyoto, sei lá, Hiroshima, qualquer coisa desta natureza, de forma, digamos aqui, por um lado não tenham esse impacto tão grande naquela própria cidade, possam ser diversificados, e, naturalmente, os efeitos aqui, enfim, de uma possível pandemia, possam também ser eles diluídos. O que é que acha que poderá vir a acontecer nesta matéria no futuro? Eu creio que essa hipótese colocou relativamente à organização dos Jogos recair em mais do que uma cidade e cidades de países diferentes, creio que mais cedo ou mais tarde se vai colocar, diluindo o impacto que toda esta organização tem apenas em um local, diluindo, digamos, a distribuição dos custos financeiros da própria organização e permitindo, de algum modo, agregar até países que sozinhos não têm condições para, enfim, nos anos mais próximos, se candidatarem à organização de uns jogos, mas que o podem fazer se forem regime associado com países que, enfim, que são próximos, que estão juntos, enfim. Acho que essa solução... A semelhança, por exemplo, que o futebol já faz, os campeonatos do mundo, o campeonato da Europa, que vai ser... Exatamente. Eu acho que essa solução é uma solução que mais cedo ou mais tarde se irá colocar. Sim, senhor. Presidente, chegamos ao fim. E para Portugal, já agora, deixe-me dizer isto, poderia ser, eventualmente, a hipótese possível de um dia nós termos aqui a realização dos Jogos. Estamos a 300 km de Madrid e, portanto... Bom, o handball já existe essa intenção do Campeonato do Mundo Conjunto do Handball, porque a Espanha tem-se falado nos últimos tempos. Presidente, muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigado, eu que agradeço. Pela sua disponibilidade. Estas entrevistas que hoje iniciamos são finalizadas com um comentário de personalidade convidada, que no presente caso será o Vítor Serpa, diretor do jornal A Bola, a quem desde já agradeço a disponibilidade e passo a palavra. Muito obrigado, Presidente, boa tarde. Obrigado, muito obrigado. A entrevista do Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, à Academia Olímpica, é uma entrevista que não é extensa, nem se pretendia provavelmente que fosse extensa,
mas que tem uma particularidade. Não sendo feita propriamente por jornalistas, ela consente, por vezes, um certo tipo de questões que muitas vezes não são feitas porque não são temporalmente consideradas importantes. A verdade é que existem alguns temas que foram abordados e que são estruturantes, tanto na visão do Presidente do Comitê Olímpico, como naquilo que é hoje a estrutura política da política desportiva do Comitê Olímpico Internacional. E isso, do meu ponto de vista, torna a entrevista particularmente importante e interessante. Eu destacaria basicamente 2 pontos que me parecem os mais significativos. O primeiro ponto refere-se precisamente à introdução dos esportes nos Jogos Olímpicos, nomeadamente na participação já em Tóquio, mas com uma perspectiva de inclusão no sistema portanto, de modalidades olímpicas de uma forma efetiva e permanente. À partida, parece àqueles que estão habituados a um certo espírito olímpico, a uma certa relação direta por aquilo que são os princípios naturais e genéticos do desporto, pode parecer um abuso de interpretação sobre aquilo que é o desporto. E José Manuel Constantino é muito pragmático e, ao mesmo tempo, eu diria com uma grande honestidade intelectual. Ele chega ao momento de nos recordar que as suas raízes são as raízes de um professor. E como professor não pode, de forma alguma, ter outro conceito que não seja o conceito de um desporto baseado em regras, em princípios e em valores. E que não revê realmente os esportes nesses princípios, dessas regras e nesses valores. No entanto, dá a sensação de que o José Manuel Constantino não quer parar propriamente o vento com as mãos. Sabe que não pode. E admite perfeitamente que os esportes acabem mesmo por integrar aquilo que é a lista das disciplinas olímpicas. E porquê? Bom, aí a preocupação torna-se maior quando o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal nos lembra que existe um lobby muito grande, conduzido, liderado por uma empresa chinesa que detém grande parte do software dos jogos, dos esportes. E que essa influência se faz de tal maneira que essa empresa é também aquela que é a principal patrocinadora, no momento, do próprio Comitê Olímpico Internacional. Bom, isto cria, evidentemente, um conjunto de hipóteses para reflexão, temendo que, naturalmente, as coisas não estejam propriamente a ir no caminho certo. José Manuel Constantino lembra-nos que, para ele, na opinião dele, e daí aquilo que eu disse sobre a sua honestidade intelectual, na opinião dele, os esportes são mais negócio do que desporto. E, como tal, não deviam de pertencer à família olímpica e teriam, digamos, a sua natureza na área, evidentemente, de um outro tipo de conceito, onde podia até entrar, diria eu, o bridge. Portanto, eu reconheço e digamos que não apenas aceito, como aplaudo, consigo ver perfeitamente onde quer chegar José Manuel Constantino. Não tem a possibilidade, evidentemente, de fazer convencimento, provavelmente neste mundo, desta sociedade pós-moderna que não se sabe bem para onde vai, mas que no caso do Comitê Olímpico Internacional, eu penso também que devia de ser um bastião daquilo que é o figurino do desporto, nem que ficasse um pouco como o último moicano dos direitos e dos deveres que realmente o desporto deve ter perante a sociedade geral, a sociedade universal, a sociedade plural que nós podemos encontrar no mundo de hoje. O segundo grande tema desta entrevista tem a ver com a candidatura aos Jogos Olímpicos. Cada vez é uma candidatura mais difícil.
cada vez há menos países a candidatarem-se. Neste momento, já existe a candidatura aceite de Paris para 2024 e também a candidatura seguinte de Los Angeles. Mas a partir daqui não se tem muito a certeza de que possa haver outro tipo de candidaturas e há a possibilidade de começarmos a assistir a uma repetição que de todo não seria muito interessante para o movimento olímpico internacional. José Manuel Constantino levanta, no entanto, uma questão que me parece muito pertinente e muito interessante. Ele admite a possibilidade de haver mais do que uma cidade e até mais do que um país a candidatarem-se no futuro aos Jogos Olímpicos, um pouco à semelhança daquilo que acontece em campeonatos do mundo, por exemplo, no caso também do futebol, ou campeonatos da Europa de futebol, que junta países para poder, sobretudo países médios e países pequenos, para que podem assim candidatar-se e ter realmente a possibilidade de ter grandes eventos desportivos no seu país. Ele, José Manuel Constantino, chega mesmo a dizer que esta talvez fosse a grande oportunidade de uma cidade como Lisboa poder ter, enfim, os seus Jogos Olímpicos. Admitia, por exemplo, uma ligação de Lisboa a Madrid e de que esta candidatura conjunta Lisboa e Madrid pudessem realmente candidatar-se a futuros Jogos Olímpicos, à realização de futuros Jogos Olímpicos, que seriam os Jogos Olímpicos Ibéricos, o que, do meu ponto de vista, seria extremamente interessante. Quem diz Lisboa e Madrid diz naturalmente Porto e Barcelona, ou algo assim de semelhante. Eu parece-me que realmente uma perspectiva que tem pernas para andar, é uma hipótese com francas probabilidades de poder e torna-se naturalmente execuível, e penso que o Comitê Olímpico Internacional poderá ponderar sobre esta situação, sobre esta probabilidade, que é razoável, francamente razoável, e permitiria a pequenos e médios países e cidades que não fossem propriamente da dimensão de Paris, Los Angeles, Tóquio, pudessem ter os seus Jogos Olímpicos sem, com isso, comprometer definitivamente as finanças públicas. É realmente um assunto francamente interessante também desta entrevista, que me parece ser uma entrevista que vale a pena conhecer, vale a pena meditar sobre ela e poderia, de alguma forma, chegar ao próprio Comitê Olímpico Internacional, porque acho que, por vezes, é preciso que alguém dentro do movimento olímpico, e não só gente de fora, consiga fazer chegar a sua, eu diria que a sua inquietação sobre determinado tipo de desenvolvimento daquilo que poderia ser o espírito olímpico. Eu acho que o Comitê Olímpico Internacional, do meu ponto de vista, também sou um pouco da geração de José Manuel Constantino e, portanto, percebo que o Comitê Olímpico Internacional deve ser inclusivamente o último bastião daquilo que é o ideal olímpico, daquilo que são os direitos e os deveres do desporto para com a sociedade, mesmo a sociedade pós-moderna, mas uma sociedade plural, solidária, uma sociedade que durante os Jogos Olímpicos é una e indivisível. Isso me parece-me que marca muita diferença, e não deixo de recordar algo que tem a ver também com a minha experiência olímpica e com uma entrevista que fiz a Juan António Samaranch, que era presidente do Comitê Olímpico Internacional. Quando eu lhe perguntei qual era a diferença entre os Jogos Olímpicos e um grande campeonato do mundo de futebol, ou um grande campeonato do mundo de atletismo, ou um campeonato de outras modalidades, mas um grande evento, Juan António Samaranch disse-me: a diferença está em que os Jogos Olímpicos serão sempre desporto mais cultura.